O despertar nas horas que antecedem o amanhecer, entre 3 e 5 da manhã, quando a consciência é dominada por pensamentos pesados e persistentes, não é de forma alguma uma coincidência. Muitas pessoas, infelizmente, ignoram esse fenômeno, perdendo assim uma chance inestimável de mudar suas vidas. Existe uma prática simples, mas extraordinariamente eficaz, realizada precisamente nessas horas de ouro, capaz de transformar radicalmente a existência de uma pessoa. Esse conhecimento sagrado, transmitido de geração em geração, já era conhecido por nossas avós. Imagine esse despertar. Lá fora ainda reina o silêncio absoluto, a cidade está imersa em sono profundo, e de repente os olhos se abrem, seja às 3 horas da manhã, ou talvez às 4 horas, e às vezes exatamente às 5 horas. Há um vazio tão silencioso ao redor que se pode ouvir a própria respiração, e imediatamente pensamentos angustiantes começam a invadir a mente, um mais amargo que o outro, como sombras obsessivas. Antigamente, esses despertares eram tratados de forma completamente diferente, com profunda reverência. Nossos ancestrais, nossas avós, diziam: um anjo celestial tocou com sua asa. É hora de uma oração silenciosa, da conversa mais íntima com Deus. Eles acreditavam que nesses momentos a alma humana se tornava pura e aberta ao divino. O homem moderno, no entanto, muitas vezes se vira de um lado para o outro, puxa o cobertor mais apertado, procura freneticamente um sonífero na mesinha de cabeceira ou, pior ainda, começa a repassar em sua mente, como um filme antigo, todos os seus problemas, mágoas antigas, preocupações com filhos e netos. E assim continua até de manhã, até que a pessoa se levante completamente exausta, como se nem tivesse dormido, com uma dor de cabeça latejante e um peso no coração. Mas essas horas antes do amanhecer são verdadeiramente especiais, são mágicas, é preciso compreender isso. Não é apenas uma invenção ou superstição, é a sabedoria dos séculos, testada e confirmada por gerações. E o fato de uma pessoa acordar nesse horário não é um castigo, nem um sinal de velhice ou doença. É, pode-se dizer, uma chance única, uma espécie de convite. Sim, não se surpreenda. Um convite para receber aquilo que a alma realmente pede, aquilo que ela anseia e deseja. É nesse momento que as pessoas, via de regra, se dividem em dois tipos completamente diferentes. Algumas, como a antiga vizinha do narrador, Maria Nikitisha, que descansa em paz, eram mulheres de coração de ouro, essencialmente boas. Durante toda a vida, ela trabalhou incansavelmente, como uma abelha, na fábrica têxtil Outubro Vermelho, desde os tempos em que, por trabalho exemplar e cumprimento de metas de 5 anos em 3, os trabalhadores recebiam certificados de honra e viagens a sanatórios como Amanheceres Vermelhos na Crimeia. O narrador lembra como ela se orgulhava de sua foto no quadro de honra, onde ela, jovem, com um lenço vermelho amarrado, sorria radiantemente. No entanto, na velhice, ao acordar à noite, ela ficava deitada, suspirando pesadamente, enxugando as lágrimas com o punho, repassando repetidamente todas as suas tristezas. Ora, seu coração sangrava por seu filho Victor. Nos turbulentos anos 90, ele abriu uma cooperativa de confecção de jeans desbotados, e ora extorsionários o perseguiam com ameaças, ora era enganado com entregas de tecido podre. Apenas dívidas e nervos. Ora, ela se preocupava com sua neta Linocha, uma moça inteligente e bonita, que estudava excelentemente na faculdade, mas vivia com o marido como cão e gato. Brigas dia sim, dia não, gritos. E eles tinham um filho pequeno, Igorek. Como ele cresceria em um ambiente tão tóxico? E tudo isso em meio ao aluguel que não parava de subir. Ela mostrava ao narrador aquela caderneta azul onde os números eram tais que sua modesta aposentadoria, como trabalhador exemplar do regime comunista, mal dava para o mês. Ela tinha que escolher todo mês, ou comprava os medicamentos vitais para a pressão, aqueles que o médico soviético havia receitado, ou pagava o aluguel integralmente para não acumular dívidas. E assim passava uma hora, outra, a terceira. Quando se dava conta, o amanhecer cinzento já surgia lá fora, e de manhã a pressão estava em 200. As mãos tremiam tanto que ela não conseguia segurar uma xícara de chá. O peito parecia apertado por um torno de ferro. Ela reclamava ao narrador muitas vezes com uma voz baixa e embargada, quando sentavam no banco perto da entrada do prédio, comendo sementes de girassol. Vassili Chassilivachasha, não aguento mais. O sono sumiu. Não há alegria alguma nesta vida, dá vontade de desistir de tudo. Mas tudo poderia ter sido completamente diferente se ela soubesse uma coisa simples, mas muito importante. Uma coisa que será contada. Outras pessoas, e o narrador conhece algumas delas pessoalmente, descobrem essa hora da noite não como uma maldição, mas como o tempo mais precioso e mais rico em recursos. É um período de silêncio absoluto, quando se pode ouvir não o ruído dos carros lá fora,
nem os gritos de vizinhos bêbados na parede, nem os anúncios da televisão, mas um sussurro quase imperceptível de si mesmo, de sua verdadeira essência. E não apenas ouvir, mas entrar em um diálogo profundo, chegar a um acordo. Chegar a um acordo com a sua vida, com o seu destino, com a sua alma, se assim desejar. Para alcançar esse estado, acredite, não são necessários medicamentos importados caros, ativamente anunciados na televisão e que muitas vezes trazem mais mal do que bem, nem gurus exóticos em vestes coloridas, prometendo iluminação instantânea em troca das últimas economias. É necessário apenas uma coisa: aquela ação simples que nossos ancestrais sábios conheciam e praticavam sem quaisquer diplomas universitários ou livros inteligentes, transmitindo esse conhecimento sagrado de boca em boca. Assim, se você decidiu firmemente transformar essas vigílias noturnas, essas horas de angústia e ansiedade, de um tormento exaustivo em uma fonte inesgotável de força, paz e energia vital, então o que o narrador compartilhará com você, com toda sinceridade de coração, é capaz não apenas de melhorar seu sono e acalmar seus nervos. É capaz de mudar radicalmente sua atitude em relação à vida, seu bem-estar, devolver o gosto pelas alegrias simples e até mesmo, sim, você não ouviu errado, até realizar aquilo que você, talvez, há muito tempo já desesperou e teme até mesmo sonhar baixinho, escondendo esses desejos mais íntimos no canto mais distante do seu coração. Aquilo que você sempre considerou insônia comum, distúrbio do sono relacionado à idade ou esgotamento nervoso, quando você se vira de um lado para o outro por horas, e em sua cabeça os pensamentos, como moscas de outono irritantes, um pior que o outro, zumbem e não o deixam dormir, na verdade é a voz silenciosa e persistente de sua alma, de seu eu interior, que tenta alcançar sua consciência nas horas mais puras, mais calmas, não obscurecidas pela agitação e pelo barulho do dia. Lembre-se, antigamente quase toda casa tinha aqueles grandes rádios de madeira, VEF, Okian, Latia, Spidola com a característica luz verde, indicador de sintonia. E para sintonizar alguma estação de rádio estrangeira distante, mal audível, digamos, a BBC ou, para os mais ousados, a Voz da América através do ruído das interferências soviéticas, era preciso, no meio da noite, quando o éter se tornava especialmente limpo e livre de interferências industriais, girar muito lentamente, muito suavemente e delicadamente o botão de sintonia. Se você girasse um pouco mais rápido, pressionasse um pouco mais forte, e pronto. Apenas um chiado e estalo ensurdecedores em vez da música desejada ou da voz do locutor. É exatamente assim aqui. Seu corpo, sua alma, nesses momentos abençoados antes do amanhecer, quando o resto do mundo está imerso em sono profundo, captam algo muito sutil, muito importante, uma onda especial do universo. Se você aprender a sintonizar corretamente, com cuidado, essa onda, sem perturbar essa vibração frágil com seus medos, ansiedades e a ruminação interminável das preocupações diárias, você ouvirá não interferências e eco de velhas mágoas, mas a música tranquila, clara e surpreendentemente harmoniosa de sua vida renovada, de sua esperança inextinguível. Por exemplo, o narrador tinha um bom conhecido, Piotr Semyonovich, um homem inteligentíssimo, engenheiro projetista na fábrica de defesa bolchevique. Ele dedicou toda a sua vida a pranchetas, réguas de cálculo, resistência dos materiais, exigindo precisão em tudo até o último micron. Era um homem da velha guarda soviética, de poucas palavras, responsável, condecorado com a Ordem da Bandeira Vermelha do Trabalho por desenvolver algum componente complexo para um míssil. E na aposentadoria, ele começou a ter esses despertares inexplicáveis, precisamente às 3h30 da manhã, como se alguém invisível cutucasse, como no comando levantar, no exército. O que ele fazia? Primeiro, levantava, arrastando seus chinelos de casa gastos desde os tempos soviéticos, ia para a cozinha, onde a chaleira esmaltada de bolinhas, já fria, estava no fogão desde a noite anterior. Ele preparava um chá indiano fortíssimo com elefante, aquele da embalagem amarela e vermelha, que antes era uma terrível escassez e só se conseguia com grandes contatos. Em seguida, tirava do armário de livros, por trás da porta de vidro, uma pesada coleção do jornal Pravda de algum ano distante, como 1975, onde Leonid Ilyich Brezel, ainda jovem e cheio de vigor, proferia discursos sobre a inevitável construção do comunismo e um futuro brilhante para todos os trabalhadores. E ele ficava sentado, com as mãos na cabeça, franzindo a testa alta, relendo aquelas manchetes amareladas pelo tempo, comparando-as com o que acontecia agora do lado de fora de seu modesto apartamento. E dessa comparação amarga, ele ficava ainda mais sombrio e caía em desânimo. Pensava em como toda a sua vida tão necessária e importante, seus desenhos, suas propostas de racionalização, de repente se tornaram inúteis. Como a enorme aposentadoria que sua pátria lhe concedia com orgulho se transformou, de uma hora para outra, em um nada insignificante. E os filhos, que ele educou e ajudou a crescer, agora ligavam apenas em grandes feriados, e mesmo assim,
de forma apressada, por obrigação. E a cada uma dessas vigílias antes do amanhecer, ele se tornava mais amargo, mais irritadiço, mais rabugento. A lombar doía tanto que se endireitar de manhã era um verdadeiro tormento. O coração, de vez em quando, dava pontadas traiçoeiras, irradiando uma dor surda sob a omoplata esquerda. E na cabeça, desde a manhã, havia uma névoa pegajosa e desagradável que impedia o pensamento claro. A vida não vale nada, ele resmungava para si mesmo, empurrando a coleção empoeirada de volta para o armário. E se eu morrer amanhã, ninguém se lembrará de mim com uma palavra gentil. E para isso, acredite, não são necessários medicamentos importados caros, que são tão insistentemente anunciados na televisão e que muitas vezes trazem mais mal do que bem, nem gurus estrangeiros em roupas coloridas, prometendo iluminação instantânea em troca das últimas economias. É necessário apenas uma coisa: aquela ação simples que nossos ancestrais sábios conheciam e praticavam sem quaisquer diplomas universitários ou livros inteligentes, transmitindo esse conhecimento sagrado de boca em boca. Assim, se uma pessoa decidiu firmemente transformar essas vigílias noturnas, essas horas de angústia e ansiedade, de um tormento exaustivo em uma fonte inesgotável de força, paz e energia vital, então o que o narrador compartilhará, com toda sinceridade de coração, é capaz não apenas de melhorar o sono e acalmar os nervos. É capaz de mudar radicalmente a atitude em relação à vida, o bem-estar, devolver o gosto pelas alegrias simples e até mesmo, sim, você não ouviu errado, até realizar aquilo que, talvez, há muito tempo já desesperou e teme até mesmo sonhar baixinho, escondendo esses desejos mais íntimos no canto mais distante do seu coração. Aquilo que uma pessoa sempre considerou insônia comum, distúrbio do sono relacionado à idade ou esgotamento nervoso, quando se vira de um lado para o outro por horas, e em sua cabeça os pensamentos, como moscas de outono irritantes, um pior que o outro, zumbem e não a deixam dormir, na verdade é a voz silenciosa e persistente de sua alma, de seu eu interior, que tenta alcançar a consciência nas horas mais puras, mais calmas, não obscurecidas pela agitação e pelo barulho do dia. Antigamente, lembro-me, quase todo mundo tinha em casa aqueles grandes rádios de madeira, VEF, Okian, Latia, Spidola com a característica luz verde, indicador de sintonia. E para sintonizar alguma estação de rádio estrangeira distante, mal audível, digamos, a BBC ou, para os mais ousados, a Voz da América através do ruído das interferências soviéticas, era preciso, no meio da noite, quando o éter se tornava especialmente limpo e livre de interferências industriais, girar muito lentamente, muito suavemente e delicadamente o botão de sintonia. Se você girasse um pouco mais rápido, pressionasse um pouco mais forte, e pronto. Apenas um chiado e estalo ensurdecedores em vez da música desejada ou da voz do locutor. É exatamente assim aqui. O corpo, a alma da pessoa nesses momentos abençoados antes do amanhecer, quando todo o resto do mundo está imerso em sono profundo, captam algo muito sutil, muito importante, uma onda especial do universo. Se você aprender a sintonizar corretamente, com cuidado, essa onda, sem perturbar essa vibração frágil com seus medos, ansiedades e a ruminação interminável das preocupações diárias, você ouvirá não interferências e eco de velhas mágoas, mas a música tranquila, clara e surpreendentemente harmoniosa de sua vida renovada, de sua esperança inextinguível. Por exemplo, o narrador tinha um bom conhecido, Piotr Semyonovich, um homem inteligentíssimo, engenheiro projetista na fábrica de defesa bolchevique. Ele dedicou toda a sua vida a pranchetas, réguas de cálculo, resistência dos materiais, exigindo precisão em tudo até o último micron. Era um homem da velha guarda soviética, de poucas palavras, responsável, condecorado com a Ordem da Bandeira Vermelha do Trabalho por desenvolver algum componente complexo para um míssil. E na aposentadoria, ele começou a ter esses despertares inexplicáveis, precisamente às 3h30 da manhã, como se alguém invisível cutucasse, como no comando levantar, no exército. O que ele fazia? Primeiro, levantava, arrastando seus chinelos de casa gastos desde os tempos soviéticos, ia para a cozinha, onde a chaleira esmaltada de bolinhas, já fria, estava no fogão desde a noite anterior. Ele preparava um chá indiano fortíssimo com elefante, aquele da embalagem amarela e vermelha, que antes era uma terrível escassez e só se conseguia com grandes contatos. Em seguida, tirava do armário de livros, por trás da porta de vidro, uma pesada coleção do jornal Pravda de algum ano distante, como 1975, onde Leonid Ilyich Brezel, ainda jovem e cheio de vigor, proferia discursos sobre a inevitável construção do comunismo e um futuro brilhante para todos os trabalhadores. E ele ficava sentado, com as mãos na cabeça, franzindo a testa alta, relendo aquelas manchetes amareladas pelo tempo, comparando-as com o que acontecia agora do lado de fora de seu modesto apartamento. E dessa comparação amarga, ele ficava ainda mais sombrio e caía em desânimo. Pensava em como toda a sua vida tão necessária e importante,
seus desenhos, suas propostas de racionalização, de repente se tornaram inúteis. Como a enorme aposentadoria que sua pátria lhe concedia com orgulho se transformou, de uma hora para outra, em um nada insignificante. E os filhos, que ele educou e ajudou a crescer, agora ligavam apenas em grandes feriados, e mesmo assim, de forma apressada, por obrigação. E a cada uma dessas vigílias antes do amanhecer, ele se tornava mais amargo, mais irritadiço, mais rabugento. A lombar doía tanto que se endireitar de manhã era um verdadeiro tormento. O coração, de vez em quando, dava pontadas traiçoeiras, irradiando uma dor surda sob a omoplata esquerda. E na cabeça, desde a manhã, havia uma névoa pegajosa e desagradável que impedia o pensamento claro. A vida não vale nada, ele resmungava para si mesmo, empurrando a coleção empoeirada de volta para o armário. E se eu morrer amanhã, ninguém se lembrará de mim com uma palavra gentil. E então, um dia, seu velho amigo de faculdade, com quem ele, lá nos distantes anos 60, havia cultivado terras virgens no Cazaquistão em uma brigada estudantil e morado na mesma barraca, Ivan Zakharovich, um homem muito sábio e que, como se diz, passou por poucas e boas, aconselhou a fazer uma coisa muito simples, mas que se revelou crucial. Não era mais um comprimido, nem uma poção amarga. Era simplesmente uma única ação que ele deveria fazer imediatamente após acordar, sem sair da cama, sem nem mesmo abrir os olhos direito. Sabe, Piotr Semyonovich a princípio apenas dispensou, dizendo que era bobagem, Zakharich, essas suas histórias de mulher e superstições. Eu preciso é normalizar minha pressão alta e acalmar minhas arritmias, não me ocupar com bobagens. Ele sempre foi um materialista, educado no ateísmo científico. Mas seu amigo, Ivan Zakharovich, era um homem persistente e gozava de grande autoridade junto a Piotr Semyonovich desde os tempos de estudante. Afinal, ele era mais velho e experiente, havia passado pela guerra como um menino soldado. Apenas tente, Petya, disse ele, suavemente, mas com firmeza. Você não tem absolutamente nada a perder. Bem, você gastará no máximo 5 a 10 minutos do seu precioso tempo. E se for exatamente isso que vai te ajudar, pior, com certeza, não ficará. E Piotr Semyonovich, mais por respeito ao velho companheiro de batalha e seus cabelos grisalhos do que por qualquer crença em um possível resultado, decidiu tentar. Está bem, ele suspirou, que seja o que Deus quiser. Ele simplesmente fechou os olhos, assim que acordou novamente na escuridão total, e fez o que Ivan Zakharovich havia lhe aconselhado. Parecia uma bagatela, uma ação comum, nada notável, quase imperceptível para um observador externo, que lhe tomou no máximo 5 a 7 minutos. Uma gota no vasto oceano em comparação com as longas horas de sofrimento noturno e pensamentos sombrios. Passou uma semana, outra, um mês. E o que você acha? Piotr Semyonovich nem percebeu como parou de franzir a testa pela manhã e de tocar seu velho disco de lamentações sobre como tudo estava ruim. Ele continuava acordando por volta das 4, mas agora esse tempo não era mais uma tortura para ele e um presságio de mais um dia difícil. Pelo contrário, ele disse ao narrador depois, quando se encontraram por acaso na clínica do bairro, que eram seus melhores, seus minutos de ouro de todo o dia. Minutos de paz e clareza absolutas. Ele se tornou muito mais calmo, mais ponderado. Até um sorriso suave, que o narrador não via nele há uns 20 anos, apareceu em seu rosto geralmente severo. Até a vizinha da Dasha, tia Masha, uma velhinha tão tagarela e observadora, uma vez lhe disse por cima da cerca: Piotr Semyonovich, você parece ter rejuvenescido uns 10 anos, e seus olhos brilham de uma forma especial, como os de um jovem. Você consegue imaginar? E depois de alguns meses de prática regular, sua pressão arterial quase sempre estava como a de um astronauta. 120/80. E as malditas dores nas costas e nas articulações, que o atormentavam por anos e o faziam engolir analgésicos às mãos cheias, ficaram muito mais silenciosas, quase imperceptíveis. Os filhos, sentindo essa mudança no pai, começaram a visitá-lo com mais frequência, não por obrigação, mas simplesmente para tomar um chá com geleia caseira de cereja. E o mais importante, ele voltou a pegar seus antigos desenhos, começou a escrever memórias sobre seu trabalho no escritório de design secreto, algo que ele secretamente sonhava desde os tempos de Khrushchev e do famoso degelo. Mas ele nunca encontrava tempo. Achava que ninguém se interessaria. A vida, de repente, inesperadamente, ganhou novas cores vibrantes, quase esquecidas, para ele. E tudo por quê? Tudo por causa dessa única ação simples, minúscula, quase imperceptível, que ele realizava disciplinadamente todas as manhãs, mal abrindo os olhos naquele silêncio ressonante antes do amanhecer. E você, acorda frequentemente nessas horas? Se sim,
E essa sensação opressora de ansiedade, esse carrossel interminável de pensamentos pesados, lhe é dolorosamente familiar, ou, ao contrário, você sente nesse momento algum estado especial e inexplicável. Veja como essa hora antes do amanhecer se revela interessante. Lembro-me de como, na infância distante, se por acaso não dormia ou acordava muito cedo antes do nascer do sol, especialmente no verão na casa da avó na aldeia, quando não era o despertador nem os gritos dos pais que acordavam, mas os primeiros galos ou o mugido da vaca na parede. Uma leve névoa leitosa sobre o rio. A grama coberta por grandes gotas de orvalho, como se alguém tivesse espalhado milhões de diamantes. Cheirava leite fresco, feno recém-cortado e, por algum motivo, a fumaça de uma fogueira distante. Os pássaros apenas começavam seus primeiros, ainda um pouco tímidos, mas tão puros e alegres trinados. O ar era tão fresco e tão cristalino, ressonante. E havia naquele momento um mistério indizível, uma premonição de milagre, de magia, a promessa de um novo dia luminoso. Nossos ancestrais, afinal, não diziam em vão, de geração em geração, Deus ajuda quem cedo madruga. Só que nós, em nossa agitação urbana e na busca por bens materiais, esquecemos completamente o que ele concede. Ele não concede apenas àqueles que saltam da cama antes do amanhecer e correm para a fábrica ou para o campo, mas também àqueles que, nessa hora tranquila e abençoada, sabem pedir corretamente. Não implorar com lágrimas e lamentos, não reclamar do destino cruel, não, mas simplesmente sintonizar-se corretamente, sua alma, sua consciência, para aceitar tudo de melhor que esta vida lhe reserva. Nos tempos soviéticos, que muitas pessoas se lembram muito bem, havia um cartaz, um slogan em todo o país. O homem é o arquiteto de sua própria felicidade, ou o homem é o mestre de seu próprio destino. Isso soava muito orgulhoso, muito otimista, mas, com a mão no coração, nem sempre era claro como gerenciar essa propriedade, como forjar essa felicidade. Especialmente quando o destino, de vez em quando, lançava desafios difíceis. A devastação pós-guerra, a escassez total de tudo, quando para um simples salame ou um pote de café instantâneo era preciso enfrentar horas de fila, os humilhantes cupons para açúcar, manteiga e sabão. Pois bem, essa coisa simples que a pessoa pode e deve fazer ao acordar nessas horas mágicas entre 3 e 5 da manhã é uma das chaves mais acessíveis e eficazes para se tornar o verdadeiro e pleno mestre de seu mundo interior, de seu estado de espírito. E quando a paz, a harmonia e a ordem reinam dentro de uma pessoa, então quaisquer tempestades externas, quaisquer adversidades da vida já não são tão assustadoras. Não é verdade? Imediatamente vem à mente as palavras de uma canção conhecida. O mais importante é o clima em casa, e todo o resto é vaidade. Esse método, essa prática, sobre a qual será detalhado um pouco mais adiante, não exige da pessoa esforços titânicos especiais, habilidades sobrenaturais ou conhecimentos esotéricos profundos. Não é difícil. É natural. Como, bem, não sei, como preparar um chá aromático em um copo facetado com um porta-copos de Melchior esculpido, que muitas pessoas, o narrador tem certeza, ainda guardam com carinho nos armários desde aqueles abençoados tempos soviéticos. Lembro-me de como era agradável segurá-lo nas mãos, aquecendo os dedos congelados, aquele chá quente e perfumado, especialmente em um vagão de trem de longa distância, quando lá fora, coberto por padrões de geada, campos nevados e luzes misteriosas de estações desconhecidas passavam lentamente. É mais ou menos essa mesma sensação de calor interno, aconchego e absoluta correção do que está acontecendo que essa simples prática matinal pode proporcionar. Ela é elementar em sua essência, mas seu efeito cumulativo pode ser comparado à descoberta de um novo universo inexplorado dentro de si mesmo. Aquele universo abençoado onde a pessoa realmente pode obter o que tanto sonha e deseja ardentemente: paz de espírito, saúde robusta por muitos anos, harmonia e compreensão na família, forças inesgotáveis para novos e interessantes empreendimentos e realizações. Afinal, o que realmente significa obter tudo o que quiser do título chamativo? Isso não significa, é claro, que amanhã sacos de moedas de ouro cairão do céu sobre a pessoa ou que ela rejuvenescerá magicamente 30 anos em um instante, como no conto do cavalinho corcunda. Embora, quem sabe, que milagres incríveis e reservas ocultas um organismo corretamente sintonizado para o positivo e um espírito calmo e sereno podem conter. Aqui, antes de tudo, sobre aquela qualidade de vida indescritível, sobre aquela plenitude do ser que é completamente inacessível quando a pessoa é atormentada dia e noite por ansiedades intermináveis, doenças crônicas, insônia agonizante e uma sensação de total desesperança e inutilidade que corrói a alma. É uma oportunidade real de encontrar cada nova manhã, cada dia de Deus, com a cabeça clara e luminosa, com o coração leve e alegre. E sim, exatamente assim, com uma agradável antecipação de algo muito bom, gentil e luminoso.
E a base inabalável para esse estado de felicidade é lançada precisamente então, nessas horas especiais e mágicas antes do amanhecer, quando a grande maioria das pessoas ainda dorme profundamente e sonha. Agora chegamos ao mais interessante, a essência. Será detalhado sobre os passos concretos, sobre o que exatamente precisa ser feito para iniciar esse processo benéfico. Mas antes de aprofundar na metodologia em si, na técnica em si, é importante entender mais uma coisa criticamente importante. É como a própria mente inquieta da pessoa, seus hábitos de pensamento negativos enraizados, seus medos e dúvidas antigos podem atrapalhar ativamente esse processo, colocando obstáculos. Afinal, não é à toa que os sábios diziam desde tempos imemoriais: nossos maiores e mais perigosos inimigos não são as circunstâncias externas, mas nossos próprios demônios internos, medos, dúvidas, insegurança. E é com eles que precisamos trabalhar um pouco, entender um pouco primeiro, para que o caminho para a realização dos desejos mais acalentados seja o mais aberto e livre possível. Sim, esses mesmos medos e dúvidas, eles são como ferrugem em uma boa ferramenta, que pais e avós tanto cuidavam, como ladrões que invadem a casa exatamente quando ela está indefesa no silêncio da noite. Basta dar-lhes liberdade, e eles não apenas sufocarão todas as boas sementes. Eles roubarão da pessoa o mais precioso: sono, paz, saúde. Eles são especialmente traiçoeiros precisamente nessas horas antes do amanhecer, entre 3 e 5 da manhã. O silêncio ao redor é tanto que parece que o mundo inteiro parou, apenas o velho relógio de pêndulo na cozinha, aquele com pesos em forma de pinha, que ainda estava na casa da avó na aldeia, conta implacavelmente os segundos de vigília. E nesse silêncio ensurdecedor, o que acontece é que cada medo, cada mágoa antiga que se tenta ignorar durante o dia, cada problema não resolvido cresce a proporções incríveis, tornando-se mais alto que um avião a jato. Os pensamentos, como uma matilha de lobos famintos, atacam a pessoa. E se o coração não aguentar? E se a pressão subir de novo amanhã? E se os filhos esquecerem? Não ajudarem quando a situação ficar insuportável? Para onde irei se não puder cuidar de mim mesma? Para aquela casa de repouso terrível, onde os idosos olham em silêncio para a parede. Dolorosamente familiar, não é? O coração começa a bater desesperadamente no peito, tentando escapar como um pássaro da gaiola. A respiração fica presa na garganta, forma-se um nó. E assim, em vez de uma bendita chance de descanso, a pessoa recebe mais uma tortura cruel de insônia. E o mais frustrante: quanto mais se tenta dormir, maior a tensão, e mais o sono se afasta. Mas o que é surpreendente, e isso é confirmado hoje não por xamãs, mas por cientistas sérios, médicos, somnologistas, como são chamados, especialistas em sono, que finalmente começaram a reconhecer: o que nossos ancestrais compreendiam intuitivamente tem uma base fisiológica real. Acordar no meio da noite não é uma catástrofe. Pode ser uma variação da normalidade. A catástrofe é quando a pessoa não consegue voltar a dormir, quando a ansiedade e os maus pensamentos a aprisionam. É a ansiedade que desencadeia a produção de hormônios do estresse no corpo: cortisol, adrenalina. E esses hormônios são como um comando de alerta para todo o corpo. Eles mobilizam, preparam para lutar ou fugir, mas de forma alguma para dormir. Os músculos ficam tensos, o açúcar no sangue dispara, o cérebro trabalha a todo vapor, tentando encontrar uma saída para um perigo inexistente. Como dormir quando tudo dentro de você grita: perigo! Não durma! É aqui que chegamos ao primeiro e mais importante segredo para quebrar esse ciclo vicioso e recuperar o sono roubado. O que fazer assim que você abre os olhos nesse silêncio ansioso da madrugada? Primeiro e mais importante: não faça movimentos bruscos, não pule da cama de repente, não procure imediatamente Validol ou Corvalol, cujas gotas muitas pessoas já se acostumaram a ter na mesa de cabeceira como única salvação. E, muito menos, não acenda luz forte, que dissipará completamente os restos de sono, e não pegue o controle remoto da televisão, o Deus me livre, o telefone para verificar as notícias, que já tiram o sono durante o dia. Não, você deve simplesmente permanecer imóvel na cama. Sim, assim mesmo, permanecer no calor sob seu velho, tão familiar e aconchegante cobertor de flanela ou acolchoado, que talvez sua mãe tenha costurado. E a arma mais simples, mas mais poderosa contra a ansiedade noturna: force-se a sorrir. Sim, mesmo que você queira chorar de desespero, silenciosamente para si mesmo, para sua alma, apenas estique fisicamente os lábios num simulacro de sorriso. Não custa nada, não é? Mas este é o primeiro golpe contra a ansiedade. E então, imediatamente, sem dar um segundo sequer aos maus pensamentos, comece a recordar algo muito, muito bom da sua vida. A memória mais luminosa, mais calorosa, mais alegre que você tem em sua mente.
Cada pessoa tem a sua, única, como uma impressão digital. Talvez seja o dia em que ela, ainda uma jovem garota, em um vestido branco simples, estava no cartório de registro civil do bairro, tão simples, sem a pompa atual, ao lado de seu noivo envergonhado em um terno novo, e a mãe enxugava discretamente uma lágrima furtiva com um lenço bordado pela avó dela. Ou o momento inesquecível do nascimento do primeiro filho. Aquele pequeno, tão indefeso, enrugado e vermelho, que fazia barulhinhos com os lábios e procurava o seio da mãe. Ou talvez seja o cheiro de pão recém-assado do velho forno russo na casa da avó na aldeia, para onde as crianças da cidade eram enviadas durante todo o longo período de férias de verão, e elas acordavam com esse aroma, antecipando a casca crocante com leite fresco. Ou aquele dia solene em que o jovem especialista, após a faculdade, recebeu o mandado e a chave de seu primeiro apartamento de 2 quartos, aquele com uma cozinha minúscula, mas uma varanda tão desejada, com vista para uma alameda verde, com a qual ele sonhara por tanto tempo e tão apaixonadamente, vivendo por anos em um apartamento compartilhado apertado, com cozinha comum e vizinhos sempre insatisfeitos. Não importa qual seja a memória. O importante é que ela evoque uma sensação de calor, segurança, alegria tranquila, gratidão sincera por ter existido em sua vida. Mergulhe nela completamente, com todas as fibras da sua alma. Reviva-a, como se estivesse assistindo ao filme mais interessante. Sinta aqueles cheiros esquecidos e ouça aqueles sons distantes. Sinta aqueles toques suaves. E apenas mantenha esse estado, essa nuvem luminosa dentro de você. Pelo menos por 5 a 10 minutos, sem pensar em mais nada. A pessoa dirá: que bobagem! Que relação há entre memórias antigas e insônia? A relação é a mais direta possível. Nossas avós e bisavós, que nem sequer conheciam palavras tão complexas como neurotransmissores ou hormônios da felicidade, compreendiam intuitivamente o grande, quase mágico poder da atitude positiva e da gratidão. Com o pensamento que deitar, com ele se levantará. Uma palavra gentil agrada até um gato, quanto mais a alma humana, diziam elas. E isso, meus caros, é a mais pura verdade, que hoje é confirmada pela ciência mais séria. Quando uma pessoa, por um esforço de vontade, desvia conscientemente sua atenção de um emaranhado de pensamentos negativos e ansiosos para algo luminoso e positivo, em seu cérebro, como por comando, começam a ser produzidos ativamente os hormônios da alegria e tranquilidade, endorfinas, serotonina, dopamina. Eles, como um bálsamo curativo de um conto de fadas sobre água viva e morta, acalmam os nervos tensos. Esses hormônios tranquilizam suavemente o sistema nervoso superestimulado, contribuem para a normalização da frequência cardíaca acelerada e da pressão alta, e também aliviam as tensões musculares dolorosas que impedem o relaxamento. E essas são simples, quase infantil, um leve sorriso e o mergulho em memórias luminosas, torna-se a chave mágica que aciona todo esse mecanismo complexo, mas muito benéfico para o sono e a saúde. A pessoa como que diz ao seu cérebro ansioso: está tudo bem, mestre, não há perigo, relaxe, pode dormir. E ele, se a pessoa for persistente, obedecerá. E agora será contada outra história sobre como acontece se isso não for feito. A história é sobre uma mulher, digamos que se chame Ana Petrovna, uma antiga conhecida do narrador, também daquela mesma policlínica. Uma mulher inteligentíssima, muito culta, ex-vice-diretora de uma das melhores escolas da cidade, onde ainda lembrada e respeitada por seu profundo conhecimento, disciplina de ferro e rara justiça. Pois bem, ela também começou a acordar todas as noites exatamente às 4 horas, como se fosse um alarme invisível. Mas o que ela fazia em vez de usar esse tempo para sua cura? Assim que abria os olhos, ela imediatamente começava a continuar seu trabalho mentalmente. Ana Petrovna elaborava mentalmente o horário detalhado das aulas para o dia seguinte, corrigia mentalmente as provas dos alunos negligentes, procurava erros, dava notas baixas, repreendia-os pela preguiça e desleixo. Ou, o que era ainda pior, começava a planejar freneticamente seu interminável dia futuro nos mínimos detalhes. Por exemplo, certo, às 7 horas, levantar, depois café da manhã rápido, não esquecer de tomar os comprimidos para pressão. Depois, preciso ir à Previdência Social para saber sobre os benefícios de transporte, depois ir ao mercado comprar ervas frescas para o borscht antes que acabem, depois passar na farmácia para pegar Corvalol para a vizinha Dona Mania. Ela estava reclamando do coração de novo. E à noite o filho virá com a nora e os netos. Então, preciso assar minhas tortinhas de repolho e ovo, aquelas da receita antiga da minha mãe, que o netinho Ivan adora, e preparar a massa com antecedência para que cresça. E quanto mais e mais detalhadamente ela planejava tudo isso, mais sua ansiedade interna e sufocante aumentava, a sensação desesperadora de que ela não conseguiria fazer absolutamente nada. Parecia que ela, uma mulher já idosa e não muito saudável,
simplesmente não teria forças físicas para toda aquela rotina. Pela manhã, ela estava espremida como um limão velho seco, completamente exausta moralmente, embora fisicamente ainda nem tivesse saído da cama. Como poderia voltar a dormir? A pressão disparava pela manhã, e o dia começava com comprimidos e mau humor. E ela poderia, como poderia ter agido de forma completamente diferente, e o resultado, garante o narrador, teria sido outro. Ela teria dormido como um bebê. Vocês estão ouvindo agora, meus caros, e talvez alguém reconheça com amargura nessas histórias a si mesmo ou a seus entes queridos, seus pais. Se você ou seus familiares já tiveram noites tão difíceis, quando, em vez do tão esperado descanso e recuperação de forças, vocês recebiam apenas uma nova porção de sofrimentos e medos angustiantes, saibam que não estão sozinhos. Lembrem-se que compartilhar sua experiência, mesmo que negativa, é uma forma importante de ajudar a si mesmo e a outros que, talvez, neste exato momento, estejam buscando salvação dessa tortura noturna. Suas palavras podem ser um apoio para aqueles que compreendem que não estão sozinhos em sua aflição. Mas voltemos à nossa hora de ouro e às técnicas salvadoras. Então, a pessoa, com um leve esforço de vontade, forçou-se a sorrir, mergulhou nas ondas de uma memória agradável e calorosa. O que fazer a seguir? A seguir, de todo o seu coração exausto, de toda a sua alma sedenta por paz, agradeça mentalmente, sinceramente, com toda a sua alma. Agradeça por tudo de bom que você tem ou teve em sua vida. Mesmo que no primeiro momento pareça que não há absolutamente nada para agradecer, que a vida não deu certo, que há apenas escuridão e desesperança ao redor, isso não é verdade. É a ansiedade que sussurra. Olhe mais de perto. Agradeça por ter um teto sobre sua cabeça, seu próprio, mesmo que pequeno, mas um apartamento ou quarto separado. E quantas pessoas no mundo vivem amontoadas em barracos ou nem sequer têm um lugar próprio? Agradeça por ter acordado hoje, por respirar, por ver este mundo, por ouvir o canto dos pássaros lá fora. Para alguns, este dia nunca chegou. Agradeça por ter filhos, netos, mesmo que estejam longe agora ou nem sempre encontrem tempo para ligar ou visitar. Eles existem, estão vivos. Eles são seu sangue, sua continuação. Agradeça por cada novo dia vivido, seja ele qual for, por uma xícara de chá ou café quente e aromático que o aquecerá pela manhã e lhe dará um pouco de força. Por uma fotografia de família antiga e desgastada em um álbum empoeirado, onde você é jovem, bonito e despreocupadamente feliz. Por um livro favorito na prateleira, que você releu dezenas de vezes e cada vez encontrou algo novo. Pelo primeiro raio de sol da manhã que espreitou timidamente em sua janela, se ele já apareceu e dissipou a escuridão da noite. Acredite, quanto mais você encontrar ao seu redor e dentro de si motivos, por menores que sejam, mas reais, para uma gratidão sincera, mais forte será o efeito curativo para sua alma e seu sono. É como os cofrinhos que antes existiam em quase toda a casa, de barro ou porcelana, em forma de um gato engraçado com uma fenda nas costas ou um porquinho rosa e gordinho. Cada moedinha depositada ali, cada moeda de 10 centavos, parecia insignificante por si só, tão pouco. Mas o tempo passava, e quando esse cofrinho era solenemente quebrado antes de alguma festa ou férias, acumulava-se uma quantia bem decente e perceptível, com a qual se podia comprar algo realmente desejado. Assim também aqui, cada pequena faísca de sua gratidão sincera, acesa nesse silêncio da madrugada, acende dentro de você um verdadeiro fogo vivificante de paz interior e vitalidade. Esse fogo o aquecerá e o ajudará a mergulhar novamente no sono curativo. Quando o narrador ainda era um jovem e inexperiente médico-terapeuta naquela mesma antiga policlínica distrital, que ficava em um belo, mas dilapidado casarão de comerciante com tetos altos de estuque e assoalhos de carvalho sempre rangentes, eles tinham um professor muito idoso em seu departamento, uma verdadeira luminária da medicina soviética, Ivan Arkadievich Zakreusky. Ele quase não atendia mais pacientes devido à idade avançada, mas às vezes, por velha memória, os visitava, jovens internos sem bigode, para reunião matinal de 5 minutos, a fim de compartilhar sua colossal experiência. E uma vez ele lhes disse, jovens e inexperientes, uma frase que o narrador provavelmente guardou para o resto da vida. Meus caros, disse ele, batendo paternalmente com seus dedos finos e artríticos em um estetoscópio velho, ainda da época pré-guerra. Nós, médicos, antes de tudo, tratamos o corpo, prescrevemos comprimidos, aplicamos injeções e procedimentos, às vezes até cortamos com um bisturi. Mas quem, digam-me, tratará a alma humana perturbada? Quem curará suas feridas? Afinal, a grande maioria das doenças crônicas, especialmente em pessoas mais velhas, vem precisamente daí.
de mágoas antigas e não choradas, de um sentimento de culpa profundamente escondido, de uma total incapacidade de se alegrar com coisas simples, de um medo exaustivo do futuro, da solidão e da fragilidade. A medicina oficial, para grande pesar do narrador, quase não se ocupa disso. Ela não tem tempo nem métodos para isso. E é uma pena, uma grande pena. E ele estava, meus caros, 1000 vezes certo. Essa prática simples e acessível a todos, de gratidão sincera, é o remédio inestimável e não patenteado para a alma sofredora. Não se compra em nenhuma farmácia, nem mesmo na mais cara estrangeira, mas, com uso regular, é capaz de operar verdadeiros milagres surpreendentes e, em primeiro lugar, devolver um sono saudável e profundo. É como uma ponte do tempo que você mesmo constrói entre seu passado difícil, mas tão querido, e seu futuro, que ainda pode ser luminoso e tranquilo. Lembre-se daquele sentimento especial e tocante, quando você, ainda criança ou adolescente, antes do ano novo, com o coração batendo forte e as mãos tremendo de impaciência, tirava do sótão ou do velho baú da avó a tão esperada caixa de papelão com os enfeites de Natal. Cada um desses enfeites frágeis, às vezes já um pouco desbotados, um astronauta de vidro em seu traje espacial, um Papai Noel de algodão corado com um saco de presentes, uma casinha de papelão com telhado nevado, uma bola pintada e brilhante, guardava uma história inteira, uma era passada, um mar de memórias. E você, tocando-os delicadamente com as pontas dos dedos, como se em uma máquina do tempo, era transportado para aqueles momentos mágicos e únicos de sua infância, quando o mundo parecia tão vasto, bom e cheio de maravilhas. Assim também aqui, através de uma gratidão profunda e sincera por tudo de bom que houve em seu passado e há em seu presente, você constrói uma ponte sólida e segura para seu futuro luminoso, tranquilo e sereno. Você, silenciosamente, mas de forma muito clara, diz ao universo, ou a Deus, ou à sua própria alma: quem quer que você acredite, eu vejo e valorizo tudo de bom que tenho. Estou aberto ao novo, ao bom, ao curativo. E o universo, acredite na experiência do narrador, sempre responde a um envio tão sincero do coração. E um de seus primeiros presentes será um sono profundo e restaurador. Agora a pessoa começa a entender, pelo menos um pouco, o poder incrível, quase mágico, oculto nessas ações aparentemente tão simples, até primitivas, à primeira vista. Não é apenas algum tipo de autotreinamento à moda antiga, como era popular dizer nos anos 70, quando ainda não havia Kaciroski nem Schumacher na televisão com suas sessões de cura em massa, e as pessoas se curavam com encantamentos de benzedeiras e recortes de revistas de saúde. É um trabalho profundo, significativo e muito íntimo com o próprio estado interior, com a própria alma. E a pessoa nem imagina que descobertas surpreendentes, às vezes completamente inesperadas, e a que mudanças positivas no bem-estar e na qualidade do sono isso pode levar, se praticado regularmente, toda vez que acordar à noite. Pois a seguir, o espera outro passo não menos importante, um passo que permitirá não apenas se acalmar e sintonizar uma onda positiva para voltar a dormir, mas começar a manifestar conscientemente na vida o que tanto deseja para si. Mas isso será abordado na próxima e última parte da conversa. O principal agora é estabelecer firmemente este fundamento inabalável de paz interior, relaxamento e gratidão sincera. Sem tal fundamento, qualquer casa, mesmo a mais bonita e aparentemente sólida, não durará muito, rachará na primeira tempestade da vida. E é aqui que chegamos a uma compreensão muito importante de como nossos hábitos diários, muitas vezes completamente inconscientes, de pensamento e comportamento podem nos ajudar ativamente nessa nobre tarefa de recuperar o sono saudável ou, ao contrário, destruir traiçoeiramente todos os nossos melhores e mais sinceros esforços logo na raiz. Esse conhecimento é especialmente importante para não cometer os erros comuns e lamentáveis que, infelizmente, anulam todos os esforços anteriores e nos arrastam de volta ao abismo de insônia e desespero. Então, meus caros, estabelecemos, ao que me parece, um fundamento muito importante. Aprendemos a encarar esse despertar noturno indesejado não com medo e desespero, mas com sorriso e gratidão. Compreendemos a importância de desviar nossos pensamentos das preocupações para memórias luminosas, a fim de acalmar o sistema nervoso agitado e sinalizar ao corpo: está tudo bem, pode continuar a dormir. Isso, por si só, já é uma enorme conquista que ajudará muitos a melhorar significativamente a qualidade do sono e a reencontrar a alegria de noites tranquilas. Mas isso não é tudo. Nossa tarefa não é apenas voltar a dormir, mas também fazer com que cada novo dia seja cheio de significado, alegria e saúde. E é aqui que nos vem em auxílio outra ferramenta verdadeiramente mágica, que se torna disponível precisamente nessas horas tranquilas antes do amanhecer. Trata-se de como fazer um desejo corretamente ou, em linguagem mais moderna, como formar suas intenções positivas. Não se assuste, não é misticismo ou feitiçaria,
embora os resultados às vezes pareçam milagrosos. Nos tempos soviéticos, lembram-se, havia um filme maravilhoso, O Velho Otabishik, onde o pioneiro Volka Kostyukov, com a ajuda de um gênio mágico, conseguia tudo o que queria. Pois bem, nosso cérebro, nessas horas antes do amanhecer, quando está em um estado especial de semiconsciência e relaxamento, cientistas chamam isso de ritmo alfa ou teta, torna-se um pouco parecido com esse todo-poderoso gênio. Ele é muito receptivo a imagens vívidas e afirmações positivas. Durante o dia, quando estamos sobrecarregados com tarefas e preocupações, nosso crítico interno, nossa razão cética, constantemente nos atrapalha. Isso é impossível. Você não vai conseguir. Nem sonha. Mas à noite, quando esse crítico dorme, podemos nos dirigir diretamente ao nosso subconsciente, a parte dele que é responsável por nossos recursos e possibilidades ocultas. E o que fazer depois que a pessoa se acalmou, agradeceu e se encheu da luz de memórias agradáveis? É preciso imaginar de forma muito clara, muito vívida e colorida o que mais se deseja para si no futuro próximo. Exatamente para si. Não para os filhos, não para os netos, neles pensamos constantemente de qualquer forma, mas para sua própria saúde, paz de espírito, pequenas alegrias. Talvez você sonhe que suas articulações parem de doer, e que você possa novamente caminhar sem dor no parque ou cuidar de suas mudas favoritas na chácara, que um dia ganhou da fábrica por anos de trabalho. Ou você quer que sua pressão se normalize, e que você pare de depender de um punhado de comprimidos todas as manhãs. Ou talvez você simplesmente sonhe que seus netos o visitem com mais frequência, e que sua casa se encha novamente de suas risadas sonoras, como nos tempos em que eram bem pequenos e você lhes assava as famosas panquecas da receita da bisavó. Imagine isso como se já tivesse acontecido. Veja-se saudável, vigoroso, sorridente. Sinta a leveza no corpo, a alegria na alma. Se você sonha com bons relacionamentos com seus entes queridos, imagine-se sentado à mesa com eles, rindo, compartilhando notícias, e que a casa seja preenchida por uma atmosfera de amor e compreensão. Não apenas pense nisso, mas assista um filme em sua imaginação com todos os detalhes, sons, cheiros, sensações. Quanto mais vívida e emocional for essa imagem, mais forte será o sinal para o seu subconsciente. E o mais importante, não permita nenhuma dúvida. Acredite que é possível, que você é digno disso. Quando o narrador ainda estava começando sua prática médica naquela antiga policlínica que já mencionou, havia um paramédico incrível trabalhando lá, Piotr Ignatievich. Ele passou por toda a guerra, teve muitas feridas, mas sempre foi um otimista incrível. Ele frequentemente dizia aos jovens médicos: "Rapazes, o comprimido mais forte está aqui", e batia na testa. Como você se programar, assim será. Depois de um ferimento grave, eu estava no hospital. Os médicos diziam: "Não vai sobreviver." Mas toda noite eu imaginava que estava andando pela minha aldeia natal, por um campo de centeio, como o sol brilhava, como minha esposa me encontrava. E eu me recuperei, porque queria muito viver e acreditava que seria assim. Essa é a força da intenção positiva. E agora a ciência moderna, em particular a psiconeuroimunologia, confirma que nossos pensamentos, nossas imagens, influenciam diretamente nosso estado físico, o funcionamento do nosso sistema imunológico. Se você se identifica com o que o narrador diz e acredita no poder da atitude positiva, está pronto para experimentar esses métodos. Saiba que este pode ser seu primeiro passo para mudanças positivas. Lembre-se que cada passo é um raio de apoio para todos que trilham esse caminho. E agora, como prometido, algumas ações concretas passo a passo que o ajudarão a consolidar este resultado e a transformar essa prática em um bom hábito. Primeiro, logo após acordar à noite, não se mova, não abra os olhos, force-se a sorrir. Segundo, memórias agradáveis. Por 5 a 10 minutos, mergulhe na memória mais calorosa e luminosa da sua vida. Sinta-a com todos os seus sentidos. Terceiro, gratidão sincera. Agradeça mentalmente por tudo de bom que existe em sua vida agora. Encontre pelo menos 5 a 7 motivos para agradecer. Quarto, formação da intenção. Imagine de forma clara e vívida a mudança positiva que você deseja. Por exemplo, bem-estar, sono tranquilo, eventos alegres. Imagine que isso já aconteceu. Reviva essas emoções positivas. Quinto, adormecer tranquilamente. Depois disso, não analise, não espere resultados imediatos. Apenas permita-se relaxar e mergulhar novamente no sono. Muito frequentemente, o sono vem por si só, fácil e imperceptivelmente. Sabem, meus caros, a vida depois dos 60, 70 até 80 anos não é uma sentença nem espera do fim. Pode ser um tempo de sabedoria, tranquilidade, tempo para si,
para a alma. E como viveremos esses anos depende muito de nós mesmos, da nossa atitude interna. Sim, não temos mais a mesma saúde da juventude, quando depois do turno na fábrica, ainda corríamos para dançar no centro comunitário ao som da vitrola e da juventude. Sim, mágoas e perdas se acumularam, mas está em nosso poder mudar nossa atitude em relação a isso. Está em nosso poder transformar essas horas noturnas de tempo de tormento em tempo de cura e criação. Este método simples, que nos veio das profundezas dos séculos de nossos ancestrais sábios e que hoje encontra confirmação na ciência moderna, é sua chave pessoal para um sono tranquilo, bem-estar e equilíbrio mental. Use-o para a sua saúde. Não espere pela segunda-feira ou pelo novo mês. Comece hoje mesmo, nesta noite, e você verá como, gradualmente, passo a passo, sua vida começará a mudar para melhor. Você voltará a dormir bem, terá força e desejo de viver, de se alegrar com cada novo dia. Você voltará a se sentir senhor da sua vida, e não seu refém. Acredite, isso é possível, porque você é digno disso.